Olá, meu irmão apaixonado pela palavra de Deus. O que nós vamos ver agora é o início daquilo que a gente vai andar por esses próximos meses. Vamos buscar na palavra de Deus assuntos chaves para estes dias. Por exemplo, o que realmente tem a ver a estátua de Daniel com o que estamos vivendo hoje, com a corrupção aí no Brasil, com etc., com tantas coisas? O que tem a ver? O que tem a ver sobre as descrições de quem é o anticristo, de onde ele vem? Sabe, vamos andar pelo arrebatamento, pré ou pós-tribulacional. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Nós vamos fazer um movimento anti essa facilidade, esse cristianismo fast food, onde você quer tudo pronto. Então, quando você quer saber alguma coisa, você vai ao Google e você ouve o que A diz, o que B diz, o que C diz, o que D diz. Aí você escolhe aquilo que parece melhor para você, que parece mais compreensível. Não, querido. Antes de aprofundar, nós vamos começar a estudar a estátua de Daniel e eu vou mostrar para você o método aonde você vai fazer aquilo que os bereanos faziam. Procurar nas escrituras o fundamento daquilo que Paulo ensinava. Então você não vai pegar o raciocínio maravilhoso de alguém sobre a palavra de Deus, o raciocínio maravilhoso de outro sobre a palavra de Deus. Você vai ver o que os profetas disseram. Porque Jesus quase que nos ordena isso quando ele diz assim, por exemplo, porventura não lestes nas escrituras? Jesus está dizendo. Paulo diz, como está escrito tal. Mas escrito aonde? Em qual escritura, Jesus? Como é que eu vou descobrir? Pedro diz, segundo lemos nos profetas. Lucas diz, porventura não está escrito nas escrituras? Ou, como está nas escrituras? Então eu e você vamos aprender um método de ir para as escrituras e descobrir aonde está escrito isto. Então, descobrindo aonde está escrito isso, você vai entender por que é que Deus diz: não faria coisa alguma sem antes falar aos seus servos, os profetas. Então, vamos aprender a buscar, a garimpar, porque não é que o Senhor queira esconder, mas é como se fossem detalhes que precisam ser somados, juntados, e que tem preciosidades, pérolas, revelações, que só são para aqueles que amam a palavra, que vão buscar a palavra, que garimpam na palavra, aqueles que realmente amam e se dedicam às escrituras. Tenha paciência. Essa primeira parte onde nós vamos ver o método para que você sinta segurança no que a gente está ministrando, tenha paciência, vá até o final. Sejam daqueles que querem compreender a palavra. Então ande na palavra e o Senhor abrirá a sua mente. Tenha paciência nesse primeiro estudo. Você quer de cara saber já, mas então estamos vivendo a época dos pés, do que é o barro, o que é o ferro. Não. Vamos chegar lá, mas eu não vou contar para você. Você vai descobrir na palavra de Deus. Vamos lá? Por incrível que pareça, a gente não percebe. Você lê a Bíblia assim, você não percebe. Tem coisas guardadas para aquele que ama a palavra de Deus, aquele que perscruta, que garimpa. Basicamente, nós vamos ver as revelações incríveis que há, algumas delas, no livro de Daniel. E você vai se admirar. Você vai ver como há 3.000 anos atrás a história era contada e aconteceu 200 anos depois mais 1.000 anos depois, e os detalhes são tremendos. Tudo isso, lógico, Deus disse para Daniel selar, porque naquela época eles não teriam condições de entender o que se estava falando. Imagina quem era a Grécia naquela época, para Deus falar que o famoso reino da Babilônia ia ser destruído pelo rei da Pérsia e, alguns anos depois, por um reino da Grécia, que na época não tinha essa importância, a não ser nas suas filosofias. Então, todos esses detalhes, para que nós agora entendêssemos
e percebêssemos o tempo em que estamos vivendo, onde a multidão está distraída, a igreja está distraída, todo mundo sabe que há algo diferente no ar. Todo mundo percebe que há algo diferente no ar. Mas o que ocorre é uma distração, cada um cuidando da sua vida, correndo atrás de sonhos. Então, a primeira coisa que vai impactar você, porque eu vou falar de coisas muito interessantes que Deus usou para mostrar o senhorio e o controle dele em todas as coisas, inclusive a história. Mas o mais interessante, não sei se dá para dizer o mais interessante, é como eu cheguei a essa história. Tudo começou quando eu li Lucas 24, 45, que diz que Deus abria o entendimento dos seus discípulos para que compreendessem as Escrituras. E eu comecei a dizer, Deus, mas se é assim, eu também quero. Eu quero compreender as tuas Escrituras, quero entender. Então Deus começou a me chamar a atenção em alguns detalhes. Primeiro, uma pessoa muito querida lá do Japão começou a falar desse método que ela usa para estudar as Escrituras. E é tremendo. É tremendo. E então eu comecei a analisar algumas coisas que aparecem no Novo Testamento, mas quem escreveu, seja Lucas, João, Marcos, contando a história de Jesus, seja Paulo, seja Pedro, seja na revelação do Apocalipse, eles falam como se nós tivéssemos que saber aquilo que eles falaram. Mas como? Já vou mostrar para você. A verdade é que quando eu percebo esses termos repetidos e eu vou buscar de onde eles surgiram, se abrem as Escrituras. E o termo que eu peguei, eu vou pedir um minutinho para você aqui. Por exemplo, eu comecei a notar que Paulo, quando ele usou, e ele usou 2 ou 3 vezes, o termo pedra angular, pedra de esquina, numa das vezes ele diz o seguinte: como está escrito, Romanos 6,33, como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço, rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Então me chama a atenção, mas como está escrito? Aonde está escrito? Claro, Amós 3,7 diz que Deus não faria coisa alguma sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Então deve ser lá no Antigo Testamento os profetas escrevendo. Olha, está dizendo que nós seríamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então isso está escrito lá nos profetas. Mas eu fui procurar aonde mais que é usado isso e quem. Por incrível que pareça, a gente não percebe. Você lê a Bíblia assim, você não percebe. Tem coisas guardadas para aquele que ama a palavra de Deus, aquele que perscruta, que garimpa, não é? Então, com essa visão de procurar aonde é que eram usados os termos, eu vi Jesus dizendo, Marcos 12, capítulo 10 e 11, Jesus falou, e ele disse assim, ainda não lestes a Escritura? Opa, ele esperava que eles tivessem lido as Escrituras para entender o que ele estava falando, e esse é o caminho das pedras. As coisas que o Senhor falava em parábolas, algumas ele deixava assim, um caminho, como se fossem algumas pecinhas do quebra-cabeça. É porque é para as pessoas que o buscam, que têm sede da palavra. Então Jesus está falando aqui e dizendo, ainda não lestes esta Escritura? Qual Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, a pedra angular. Isto procede do Senhor e é ou não é? E é uma pergunta. Maravilhoso nesses nossos dias. Olha que interessante. Então, há algo que o escritor anotou, Jesus dizendo, ainda não lestes? Então, há aí um caminho para a gente pesquisar. Presta atenção, o próprio Lucas depois diz o seguinte, mas Jesus, fitando-os, disse, que quer dizer, pois, o que está escrito? A
pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser principal pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará, o quê? Reduzido a pó. Aí eu comecei a me lembrar, o primeiro profeta que eu vi falar dessa pedra era Daniel, e você vai ver já a estátua. Diz que quando essa pedra, não feita por mão de homens, atingisse os pés da estátua, que foi o sonho de Nabucodonosor, que ele não entendeu nada, coitado. O sonho dele, tanto a parte de ouro, como a parte de prata, como a parte de cobre, como a parte de barro, como a parte de ferro, toda da estátua seria reduzida a pó. Espera aí. O Senhor não escreve as coisas só para encher, só para preencher espaço, só para encher páginas nas Escrituras. Então o Senhor está nos levando a prestar atenção no que é que estava acontecendo no sonho de Nabucodonosor, ali, tantos mil anos atrás. Preste atenção. Mas não foi só isso que me chamou a atenção. Eu comecei a buscar porque em Atos, Lucas repete, e ele diz: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular, quer dizer, a pedra que suportava todas as coisas, né? Pois é, e aí vem o Pedrão, né? Sabe que o Pedro é mais sanguíneo e tal, então ele já descreve em 3 versículos, mas está dizendo assim, Pedro 2, 4 a 6. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, a pedra rejeitada, sim, rejeitada pelos homens, pois isto está nas Escrituras. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum confundido. Veja, Pedro de novo ele vem dizer que são coisas lá antigas das Escrituras. E então, quando você começar a procurar, a juntar os profetas, aqui eu estou juntando só os apóstolos, o que Jesus falou, estou misturando-os. Mas quando você começa a misturar os profetas, você vai ver nos profetas menores, Obadias, Oséias, Miqueias, você vai ver quantas coisas tem que juntando ali, nos dá entendimento do que está acontecendo nesses dias. Que até para os cientistas parecem loucura. A juventude não está prestando atenção. Ela está querendo viver a vida achando que sempre foi assim. Então, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Vamos então buscar algumas coisas do Antigo Testamento onde está escrito esse termo. Vai ser maravilhoso você ver a respeito da profecia de Daniel. Você precisa juntar todos os profetas. Mas esse aqui é um bom começo, tá? Então vamos ver. Você vai em Isaías, e você pode ser cristão há 30 anos, possivelmente você não percebeu a repetição. Esse é o fio da meada. Então olhe bem, Isaías ele usa várias vezes. Por exemplo, em Isaías 8,14 ele diz: ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa, quer dizer, rocha que machuca, quebra. As 2 casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Nós vamos estudar as 2 casas de Israel, você vai ver, é o reino de Israel do norte, né, 10 tribos, e o reino de Judá do sul. Você vai ver, parece que desapareceu o reino de Israel do norte. Ele está preparadinho para voltar agora no final dos tempos, como está escrito todos. Mas vamos adiante um pouquinho. Isaías usou assim. Vamos nos ajudar aqui com o óculosinho, vai dar um reflexo aí, mas está tudo bem. De novo, Isaías em 19:13 ele repete: justamente os que são da pedra de esquina das suas tribos. O que ele está falando ali? Leia a palavra de Deus junto aos profetas. Vamos adiante um pouquinho. Isaías repete de novo. Isaías 28:16. Porquanto diz o Senhor Deus, eis que assentei em Sião uma pedra já provada,
pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que não crer fugirá dela. Então, perceba que Pedro não estava mais do que citando Isaías. Nada mais do que citando Isaías. E o que você acha que Daniel, claro que ele conhecia todas essas histórias, você sabe que ele foi um dos mais, né? Vivendo 200 anos depois de Isaías, quando Nabucodonosor pede: agora, se vocês, magos, não me disserem o que eu sonhei, que eu esqueci, e não me interpretarem, eu vou jogar todos aos leões. Daniel pede para o chefe lá: o que está acontecendo? E ele diz: um dos magos disse: só Deus poderia revelar isso que o senhor pede. Porém, Deus não habita com os homens. Aí Daniel diz assim: eu tenho um Deus que revela as coisas. Deixa eu falar com o rei. O rei fica meio desconfiado. Diz: olha, vocês estão ganhando tempo porque vocês sabem que vão morrer mesmo. Aí ele começa a contar. O senhor sonhou com uma estátua, com uma... Olha que parece a coisa mais boba do mundo, gente. Uma estátua com a cabeça de ouro, uma estátua com o peito e os 2 braços de prata, uma estátua que tinha o seu abdômen de cobre, e o quadril e as pernas de ferro, e os pés ferro misturado com o barro. Sim, agora vamos ver de fato a interpretação da história de Daniel. Você verá que agora, conhecendo a história, nós podemos confirmar o que Daniel disse e o que Daniel falou que irá acontecer.